mãe deixou pela segunda vez de tomar comprimidos para hipertensão, né? Eu imagino que ela toma há muitos anos. A primeira vez que deixou de tomar foi o da tireoide. Como podemos interpretar à luz da consciência sistêmica? Bom, sistemicamente, eu fico pensando que tem aí uma conexão com a morte, tá? Agora, quando eu falo com a morte, o que é isso, né? Deixa eu explicar, porque por vezes algumas pessoas ouvem isso e tem uma definição de morte muito infantil. Estar ligado à morte não necessariamente significa estar conectado a um morto, tá? Algumas vezes sim, mas não necessariamente. Algumas vezes o estar ligado à morte simplesmente é porque tem alguma configuração de desistência da vida que por algum motivo no sistema ou na história de vida dela, talvez, né? Ou ela está leal a algo que é do sistema, ou simplesmente foi algo que foi muito difícil na vida dela, foi muito traumático. E aí, então, ela fica com uma conexão prejudicada com a vida. Pensa bem, vou dar só um exemplo, tá? Crença limitante. Se lá na infância algo aconteceu, enfim, vou inventar aqui, tá? Então, suponhamos que lá na infância eu fui dar um abraço na minha mãe e a minha mãe me rechaçou, me jogou para o lado, falou não, falou coisas para mim. E ali naquele momento, eu criança, pititinha, que condições eu tinha para entender aquilo que aconteceu? Por que a minha mãe fez aquilo comigo? A criança não dá conta de entender isso, né? E talvez eu não recebi o suporte de ninguém depois disso. Talvez eu fiquei sozinha com isso, ninguém viu. Minha mãe não percebeu que era digno de um cuidado, então eu fiquei sozinha com aquilo ali o resto da vida. Mas lá naquele momento foi tão traumático, foi tão assim, dependendo do que a mãe falou, né? Nossa, eu não mereço o amor da minha mãe, eu sou uma pessoa muito errada. E por vezes, a mãe é um ser humano, né, gente? Vamos colocar isso entre parênteses, né? Muito importante. A mãe é um ser humano. Ela não é perfeita. Vai que naquele momento, aqui estou inventando, tá, gente? Por favor. Estou tentando criar uma história a título de exemplo. Vai que naquele momento a mãe estava passando mal. A mãe estava com uma enxaqueca e não tinha mais ninguém para cuidar de mim, que era ali petitinha, talvez 2, 3 aninhos. E eu estava ali tão empolgada, tão cheia de amor pela mamãe, e fui para cima dela pedindo colo para dar um abraço. E a mamãe não estava dando conta, foi muito para ela. E ela me rechaçou, ela me afastou. Agora, eu, criança, registrei o que aqui na minha mente? A criança vai registrar inúmeras coisas, tá? Enfim, tem inúmeras possibilidades. Vou dar um exemplo, né, de uma possibilidade. Talvez essa criança, talvez eu tenha registrado assim: eu não sou digna de viver, mamãe não me ama, não sou digna de viver. E talvez ali tenha sido a tomada de decisão de eu desisto da vida, eu me conecto. É bem isso, tá? Se eu desistir da vida, automaticamente eu estou conectada com a morte. Bom, enfim, não tem como eu te dizer exatamente o que é, como eu disse na primeira pergunta que eu respondi hoje, cada um de nós somos singulares, temos histórias únicas e muito provavelmente aí na história de vida da sua mãe teve algo difícil e que por alguma razão
parece que ela se conecta com a morte. Agora, de uma forma mais específica, o que quer dizer a sua mãe desistir de tomar a medicação para cuidar da saúde fisiológica mesma, né? Aí eu não sei dizer exatamente, tá? Aqui eu te falei de algo bem geral, mas aí tem que ver especificamente o que pode ter acontecido. Ou eu te diria que, na verdade, é você ir para o seu lugar de filha, entendendo que, mesmo assim, a sua mãe é a maior e respeitar a vontade da sua mãe, tá? Porque de um jeito ou de outro, ela, a não ser que ela já tenha aí alguma doença importante de demência, né? Um Alzheimer, por exemplo, né? Que aí outras medidas terão que ser pensadas. Nesse caso extremo, aí eu te sugiro que você busque o suporte da equipe que cuida dela, tá? O geriatra, enfim, a equipe médica, ou se tiver uma equipe multidisciplinar, por vezes tem um psicólogo, né, que ajuda a cuidar, por vezes tem um assistente social, enfim, a equipe que cuida dela busque uma orientação, porque eles têm um know-how maior para lidar com questões de demência. Mas, se não é o caso da sua mãe não está demente, ela, inclusive, está com a mente muito boa, faz uma conta matemática que é uma coisa impressionante. Então, faça os exercícios de hierarquia. Você é a pequena, ela é a grande. Ela é que decide a respeito da vida dela, tá? Não é fácil, mas essa é a ordem. Combinado? Tomando muito cuidado. Tá, eu falei sistemicamente até aqui, tá? Mas me vem à mente que tem algo de criança interior aqui para eu falar um pouquinho também. Porque é uma criança interior é uma criança tomando decisões, né? Ou seja, a criança interior da sua mãe, na hora que ela decide não tomar a medicação, então é a criança dela tomando essa decisão. E essa criança da sua mãe toma essa decisão para quê? Uma possibilidade que eu queria te falar aqui é talvez de manipular os filhos, né? Então, use o seu adulto para não cair nessa manipulação e preservar a ordem. E a ordem é: você é a pequena e ela é a grande, ok?